Olá, você deve ter ouvido falar no noticiário local ou nacional a discussão que vem sendo realizada em torno da ideologia de gênero. Diante dessa questão, o Ação Nacional quer entender quais são as implicações presentes e o que significa a ideologia de gênero. Para falar desse assunto, nós recebemos em nossos estúdios o professor especialista no tema, Felipe Neri. E você pode participar conosco e assistir outros programas do nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Bem, Felipe, obrigado pela sua presença, bem-vindo à Ação Nacional. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu que agradeço. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, o que é o projeto de lei 122 e o que tem a ver com a ideologia de gênero, professor Felipe? Bom, o PL 122... ele não tem relação com a ideologia de gênero. Era um projeto que tramitava no Senado, dentro da Comissão de Direitos Humanos, estava o momento em que foi candente a discussão, um projeto que tratava de criminalizar, por exemplo, entre outras coisas, a quem ensinasse contra a homossexualidade. Então, caso pastores, padres, ou seja, aquilo que a igreja entende de homossexualidade, poderia ser criminalizada e silenciada se caso quisesse falar algo, por exemplo, contra. Mas o PL 122, ele então... seria o preconceito propriamente dito, exato, a homofobia e tudo mais. Mas esse é um PL que não tem relação com a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um outro assunto que, apesar de parecer igual, né, são temas diferentes, porque ideologia de gênero é algo muito além, é algo de uma desconstrução da própria pessoa, da identidade da pessoa. E o que ele é propriamente dito? Vamos começar a explicar. A ideologia de gênero seria justamente a tentativa, né, de se dizer que a possibilidade de autoconstrução da sua identidade sexual livre, né, libertada da tirania da biologia. Então, heterossexualidade e homossexualidade seriam construções da sociedade que impõem uma identidade à pessoa humana. Então, necessariamente, você deveria retirá-las e isso significaria, na ponta de uma criança sendo ensinada, que ela, então, não nasce com uma determinada identidade. É lógico que nós não somos somente uma composição biológica, mas também não dá para dizer que não a temos, né? Então, ela tem realmente influência no nosso psicológico, na nossa forma como ser. E, então, gênero quer dizer, apesar de parecer uma palavra inofensiva, ela quer ir muito além e quer tirar a palavra sexo e colocar gênero. Então não seríamos mais homens e mulheres e nem muito menos homossexuais, né? Seríamos cisgênero e transgênero, uma nova linguagem de uma nova identidade volátil, né? Então uma pessoa ao longo do dia ela pode realmente livremente em matéria sexual compor a sua identidade. É algo bastante complexo, mas ao mesmo tempo simples de se entender, né? Ou seja, a gente nota que nós temos uma identidade e o que se desfigura, então, é a identidade da pessoa. É bem complexo mesmo, porque nós estamos falando assim que é o que compete à raça humana até os dias de hoje, né? Que existe o macho e a fêmea. E aí nós estamos falando que tudo é uma coisa só, não tem mais macho, não tem mais a fêmea. Eu costumo dar um exemplo bem simples, né? De um alemão que ficou muito conhecido, que ele disse, biologicamente eu nasci homem e psicologicamente me sinto mulher. Para a sociedade, essa pessoa seria homossexual. Ele disse claramente que ele não era, porque o interesse sexual dele era por mulheres. Então, ele era um homem. E ele disse, também não sou homem. Nasci homem, me sinto mulher e meu interesse é por mulheres porque sou lésbica. Então, o que seria isso? Seria o transgênero, né? Seria essa divergência na sua identidade biológica e psicológica. O cisgênero, que é a linguagem que eles querem usar, para a pessoa que tem uma identidade única entre biologia e psicologia. Então, seria uma nova linguagem, não mais homens e mulheres, e sim cisgênero e transgênero. Então, uma mudança significativa que tem, com certeza, falando da ciência jurídica também, consequências sérias para aqueles que trabalham, operadores do direito e outras consequências também médicas e psiquiátricas também. Quer dizer, diante disso, que o senhor está nos passando aqui, o ser humano vai ficar um tanto quanto perdido na sua identidade ou não? Nós não teríamos mais algo objetivo e sim vivemos no mundo do subjetivo. Eu não sei mais aquilo que é real, eu não sei com quem eu trato e as políticas públicas implementadas a partir de uma compreensão como tal levará a consequências muito sérias em todos os âmbitos. Então, por isso, há de se pensar
com experiência, observando o que realmente tem sido feito em outros países, se isso é o ideal para formar um homem, porque o que nós estamos vendo não é isso. E quais seriam os principais problemas apresentados? Bom, nós vemos como consequências, nós vamos reduzir sexualidade a sexualidade à genitalidade, né? Ou seja, cada vez mais, imagine isso numa escola, uma criança sendo educada de tal modo que um professor tenha que tomar cuidado com a linguagem, no sentido de não dizer menino, menina, porque ele seria a sociedade impondo uma identidade sexual. É lógico que isso daí consequências mais longas, não a curto prazo, mas em todos os lugares em que gênero foi implementado, as políticas levaram à questão da linguagem comportamental e trazendo consequências, ou seja, uma grande confusão a estas crianças e os jovens também, podendo ter, inclusive, já vi muitos artigos de psiquiatras tratando a questão da identidade, transtornos de identidade. E por aí podemos ter tantas outras consequências. Quer dizer, nessa lei implica várias coisas, né? Se assim posso dizer. Sim, por exemplo... Inclusive, eu ouvi falar alguma coisa de uso coletivo de banheiro. Sim, perfeito. Essa é uma das coisas que já está acontecendo no Brasil. Dia 6 de março de 2015, né, há uma resolução do Diário Oficial da União que fala dos banheiros de gênero, que poderiam, então, já termos aí na sociedade. Inclusive, foi feito isso em Belo Horizonte, numa escola, foi muito noticiado, né, na cidade. Um menino foi ao banheiro, voltou para casa e tinha feito xixi nas calças, um garoto pequeno, né? E o pai percebeu, foi ao colégio, chegou lá e viu um banheiro unissex. Perguntou ao diretor e o diretor falou, é uma lei federal, e mostrou essa resolução do Diário Oficial da União. Obviamente, os pais se mobilizaram porque eles não foram questionados, nem se perguntou à comunidade se a comunidade queria e aceitava. E também se confunde um pouco resolução com lei. Ou seja, essa resolução do Diário Oficial da União, ela não tem base legal, ela não está realmente respaldada porque não há nenhum projeto que se tornou lei em nenhuma casa legislativa, desde vereadores, Assembleia Legislativa e nem o Congresso Nacional. Então, o banheiro aqui é uma questão arbitrária que traz muitos problemas. Trouxe não só nessa situação, mas em inúmeros casos de outras cidades que implementaram o banheiro de gênero. Ele, na verdade, não está incluso diretamente nos planos de educação que estão sendo elaborados, mas essa abrangência da terminologia poderá levar a muitas políticas públicas problemáticas. Então, quer dizer, essa lei, ela tramita, vamos tentar entender aqui, ela está tramitando hoje nos municípios, não está indo a nível estadual e federal, ou está? Então, na verdade, o ano passado, o Plano Nacional de Educação foi aprovado e sancionado, em junho de 2014. Após isso, então, o artigo 8º do Plano Nacional diz que municípios e estados, no prazo de até um ano, deverão elaborar, aprovar e sancionar os seus respectivos planos municipais e estaduais. Então, o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, até o dia 24 de junho, se cumprirem com o prazo que a lei determina, a elaboração e aprovação desses planos municipais de educação e que, portanto, também estão tratando novamente da questão de gênero. O Plano Nacional foi sancionado, é uma lei número 13.005, que pode ser encontrado no site da Câmara, ela não contém gênero. O Congresso Nacional tratou do assunto e recusou. Mas existem aí vários problemas que estão levando aos municípios à tentativa de se inserir gênero, dizendo que talvez estivesse no plano. Mas é questão só de abrir a lei federal e ver que não consta. Então, pode ser que municípios aceitem, outros não. Exato. Acredito que os que aceitarem não perceberão o real sentido do que é esta palavra, porque ela tem, digamos, duas fachadas, né, que a sociedade não percebe porque foi criada essa fachada, essas duas fachadas foram criadas e parecem realmente uma coisa boa, né, alegados direitos, um alegado progresso, um alegado humanismo, mas de fato o que está lá no seu bojo é bem diferente. Agora, identidade de gênero ou igualdade de gênero seria a mesma coisa? Então, quando nós falamos igualdade de gênero, né, ou seja, aqueles que criaram, né, esta maneira de compreensão, essa concepção, que não tem base científica, base jurídica, né, ela queria dizer, então, inicialmente, nos anos 95, que seria equidade de sexos. Ou seja, as mulheres, então, têm um novo status na sociedade, as mulheres o direito ao voto, ao trabalho e tal. Essa mulher que tem tripla jornada e, então, na educação teria um modo de levar até as crianças, os meninos, a compreender melhor a mulher atual.
Isso é um bem, com toda certeza, mas é apenas uma fachada que foi construída. Porque, por exemplo, o banheiro de gênero, onde entram duas pessoas juntas, como é que a gente pode ver que está respeitada a identidade da mulher? Quem pode assegurar a integridade física de uma mulher que pode ir a um banheiro, de repente, ter um grupo de homens dentro e violentá-la? Entende? A política pública levará a uma coisa como essa. Então, a fachada de direitos da mulher pareceria uma igualdade de sexos, né? Porque a palavra gênero seria, então, colocada no lugar de sexo. E identidade seria justamente isso, essa autoconstrução da sua identidade volátil, né, sexualmente falando. Então, elas têm semelhanças, mas não são iguais. Então, gênero não seria para defender mulheres, como a gente pode ver no caso dos banheiros. Sim. Não seria para defender minorias, né, porque gênero não é homossexualidade, perdão. Então, gênero é algo de uma construção arbitrária, sem sentido lógico, científico, jurídico. Então, essas duas palavras, elas podem ser usadas, mas o sentido é muito além disso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, continuamos nossa conversa aqui com o professor Felipe Neri. Fique ligado na gente, essa é a Programação Nacional.